Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais importantes e talvez um dos mais confusos da história recente do Brasil, as Jornadas de Junho de 2013. Foi um evento que pegou todo mundo de surpresa e que acabou de verdade mudando os rumos do país por uma década inteira. Vamos tentar entender como tudo isso aconteceu. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa aqui. Como é que pode um aumento tão pequeno, 20 centavos, no preço do transporte público, ter sido o estopim de uma convulsão social tão grande que abalou as estruturas do poder e começou um período de instabilidade que a gente não via há muito tempo? É um quebra-cabeça e tanto. Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo de 2013, e dar uma olhada no paradoxo que o Brasil vivia naquela época. E o que torna tudo isso tão fascinante é o contraste que a gente vê aqui. De um lado, você tinha a imagem de um país que estava dando certo. O desemprego na mínima histórica, a sétima maior economia do mundo, a aprovação da presidência lá em cima, a narrativa era de que o Brasil tinha superado seus problemas crônicos. Só que, por baixo dos panos, a realidade era bem diferente. A vida na cidade estava se degradando, com saúde e educação precárias, e, o ponto principal, um transporte público de péssima qualidade. Tinha uma insatisfação social gigante, mas silenciosa, se acumulando. E essa insatisfação toda encontrou a faísca que precisava em algo que, à primeira vista, parece até bobo. E aqui está o pulo do gato. Esses 20 centavos não foram a causa do problema. Eles foram o catalisador. Sabe aquela gota d'água que faz o copo transbordar? Foi isso. Eram anos de frustração acumulada com serviços públicos que não funcionavam e que eram caros. A questão da mobilidade urbana era um verdadeiro barril de pólvora social. O que veio a seguir foi uma transformação completa. O protesto, que começou com um objetivo bem específico, mudou de cara e de tamanho de um jeito impressionante. No comecinho, o movimento tinha um perfil ideológico bem claro. Uma pesquisa feita em São Paulo, na época, mostrou que 36% dos manifestantes se diziam de esquerda ou centro-esquerda e só 10% de direita. Os protestos foram puxados por grupos organizados como o Movimento Passe Livre, que tinham uma pauta progressista muito bem definida. Só que aí, tudo mudou, de um dia para o outro. O ponto de virada tem data marcada, 13 de junho. A repressão policial violentíssima em São Paulo, que foi transmitida para todo o país, deixou todo mundo em choque. A partir daquele dia, os protestos simplesmente explodiram em escala nacional, trazendo para a rua uma multidão completamente nova, muito mais diversa. Essa citação aqui, resume perfeitamente o que aconteceu. A brutalidade da polícia não serviu para intimidar. Pelo contrário, ela deu legitimidade aos manifestantes, aos olhos do grande público, e criou uma onda de solidariedade que mudou completamente o jogo. E não é só percepção, não. Os números confirmam essa virada de chave. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que, antes da repressão do dia 13, a maioria da população de São Paulo era contra os protestos. Logo depois, o apoio pulou para 55%. A opinião pública virou da noite para o dia. E olha, tão importante quanto a batalha que estava acontecendo nas ruas foi a batalha pela interpretação de tudo aquilo. Uma verdadeira guerra de narrativas começou. A mídia tradicional, então, deu um cavalo de pau, uma virada de 180 graus mesmo. Antes do dia 13, os manifestantes eram tratados como vândalos e os atos eram minimizados. Depois da violência policial e da reação popular, a mídia foi forçada a mudar o discurso. De repente, os protestos viraram um exercício de cidadania. Foi, na verdade, uma manobra para não perder o controle da história que estava sendo contada. Mas do outro lado, tinha uma coisa nova acontecendo. Coletivos como a Mídia Ninja estavam lá, no meio da multidão, transmitindo tudo ao vivo, com uma perspectiva de quem estava ali, sentindo na pele. Enquanto o Jornal Nacional mostrava uma visão de cima, filtrada e institucional, a Mídia Ninja mostrava a realidade crua das ruas, quebrando o monopólio da informação. Então aqui vem um ponto fundamental. Ao aderir aos protestos, a grande mídia não abraçou todas as pautas. Ela fez uma escolha. Ela selecionou e amplificou uma delas: a luta contra a corrupção. Essa escolha, que parece sutil, foi decisiva. Ela ajudou a transformar uma crítica que era ampla, contra o sistema todo, numa raiva direcionada principalmente contra o governo da época. E as consequências desse momento foram muito profundas e duradouras. Foi o começo do que a gente pode chamar de a década de estresse do Brasil.
Podemos dizer que junho de 2013 abriu uma verdadeira caixa de Pandora. Liberou uma energia de insatisfação que era legítima, claro, mas ao mesmo tempo quebrou a confiança nas instituições, nos partidos e criou um vácuo político perigoso, um cenário completamente novo e imprevisível. Nesse vácuo que se formou, surgiram dois herdeiros políticos bem diferentes. De um lado, uma nova direita que aprendeu as táticas de protesto de 2013, se organizou muito bem e soube capitalizar o caos, focando toda aquela raiva popular numa agenda anti-PT. Do outro lado, a esquerda institucional, que perdeu o protagonismo nas ruas, ficou paralisada, se fragmentou e não conseguiu liderar aquelas novas massas. E se a gente for ligando os pontos, esse processo nos leva direto para a crise institucional dos anos seguintes. O passo a passo fica bem claro. Primeiro, junho de 2013 corrói a confiança nas instituições. Segundo, a narrativa anticorrupção é usada como arma contra o governo. Isso leva aos protestos gigantes de 2015 e 2016, agora liderados por essa nova direita, que acabam no impeachment. E por fim, todo esse sentimento antissistema abre o caminho para um outsider populista em 2018. E tudo isso nos deixa com a pergunta final. O grande paradoxo de junho de 2013. Afinal, foi o começo de uma luta por mais direitos, por serviços melhores, ou foi o amanhecer de uma crise que colocaria a própria democracia em risco? A resposta talvez seja que foram as duas coisas ao mesmo tempo. E essa é uma reflexão que com certeza continua ecoando até hoje.